Vez em que os militares deram certo no poder em terras tupiniquins. Em 1889, houve a proclamação da República, e quem liderou a proclamação da República foram os militares. Eles deporam Dom Pedro II e deporam também a monarquia, e os dois primeiros presidentes do Brasil, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, foram militares. Resultado dessa primeira república, chamada República da Espada, o encilhamento, que foi uma crise econômica, o advento da política do café com leite, que foi uma corrupção generalizada nas esferas municipais, estaduais e federais, com a política dos governadores, com os coronéis e os donos das fazendas, os produtores de café de São Paulo, os produtores de leite de Minas, controlando a política brasileira, que levou a um novo movimento militar na década de 1920 contra essa bandalheira, o movimento chamado de tenentismo. Em 1930, com o tenentismo, ali, Luiz Carlos Prestes e todo um problema ali de corrupção nas eleições, nós temos um golpe em 1930 com Getúlio Vargas, apoiado pelos tenentes e por outros militares, e ele criou a Era Vargas. O resultado da Era Vargas: corrupção, perseguição a opositores, crise política, 15 anos de poder autoritário do Vargas, de 1930 a 1945. A solução? Eleger mais um militar. Eurico Gaspar Dutra sucedeu o Getúlio Vargas, em 1955, governou de 46 a 51, quando depois de mais um sucesso de governo militarista, o povo sentiu saudades do antigo ditador e elegeu o Getúlio Vargas presidente, ficou de 51 a 54. Em 54, o Getúlio Vargas suicida após pressões por corrupção e perseguição a opositores. Os militares queriam dar um golpe, mas 10 anos depois eles efetivam o golpe, em 64. Mais um golpe militar com a justificativa de livrar o país de um suposto risco de uma revolução socialista comunista com João Goulart. De 1964 a 1985, os militares estiveram no poder novamente, e teoricamente nenhum deles se corrompeu, teoricamente, porque não havia também fiscalização, apesar de que as obras mais faraônicas da nossa história foram produzidas nesse período, como Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, aqui na minha cidade, no Elefante Branco, o estado de João Avelange, com as mesmas empreiteiras da Lava Jato. Depois ia ter BO com a Lava Jato, com a Petrobras. E foi nesse período aqui da ditadura militar também que ganhou destaque no Exército Brasileiro um sujeito militar vagabundo que esteve na presidência do Brasil recentemente, em 2018 e 2022. Resultado: dívida externa gigantesca, inflação descontrolada da ditadura militar de 64 a 85. Inflação descontrolada, aumento da violência, lembrando que a criminalidade também aumentou nas capitais na época da ditadura militar, em especial no Rio de Janeiro. O maior sucesso do nosso cinema, Cidade de Deus, ele trata do período militar. O Comando Vermelho ele é criado no período militar de 64 a 85. O Comando Vermelho, o jogo do bicho, cresce e se torna poderoso nas favelas e no subúrbio do Rio de Janeiro, e com crime também, relacionado com crime também na época da ditadura militar. E depois aí nós temos problemas também em São Paulo. Em 2018, o Bolsonaro, um capitão do Exército, e o Mourão, um general, foram eleitos. Junto com outros tantos das Forças Armadas do Brasil, tem até uma bancada chamada Bancada da Bala, também no Congresso, no Senado, Armadas do Brasil afora, para inúmeros cargos em legislativo e executivo. A esperança, quando elegeram o Bolsonaro, era acabar com a corrupção e colocar o Brasil nos trilhos da boa economia. E o respaldo histórico para poder defender isso, nenhum. Só a gente vê os exemplos do passado, ver tanto que os militares deram certo na nossa história. O resultado do Bolsonaro no poder: rachadinha, tentativa de compra de vacinas superfaturadas pelo Covid, pastores exigindo barra de juros em troca de verbas do Ministério da Educação, mais de 8 mil militares em cargos comissionados recebendo o salário duplicado, o salário como militar e o salário de a comissão do cargo comissionado, fora os que receberam também devidamente auxílio emergencial, a galera que esteve envolvida no orçamento secreto, ainda mais um bocado de coisas que a gente vai descobrir aí nesse período agora que o Bolsonaro saiu do poder e que a Polícia Federal vai poder trabalhar e investigar, porque o Bolsonaro estava controlando a PF para não investigá-lo e nem investigar a sua família. A minha teoria é que os militares criaram essa merda que é o nosso país, que é o Brasil, para se venderem sempre como uma solução e a salvação de tempos em tempos, aproveitando-se principalmente da nossa ignorância histórica, tirando inclusive dos currículos escolares disciplinas de humanas. Na época da ditadura militar de 64 a 85 tiraram a filosofia e sociologia, substituindo-as pelas doutrinação ideológica através de disciplinas como Estudos Sociais e o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. O problema foi ter ganho a Guerra do Paraguai. Ali começa a merda que os militares começam a achar que devem participar da política do Brasil. Pois ali os milicos tupiniquins eles começaram a achar que manjavam alguma coisa de política.
Mas na verdade eles só manjam, na verdade, a rola um dos outros aí nas suas campanhas militares dentro do exército, dos quartéis generais aí do exército, da marinha e da aeronáutica. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salva para poder assistir novamente numa outra oportunidade. Hasta la vista, babies, e até a próxima.